Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de macroscopia. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Francis Lane, gosto que me chamem de Fran, um pouco mais simples. Sou biomédica de formação, pós-graduada em citopatologia e atuo na macroscopia desde 1996. Vim hoje aqui convidar vocês para a gente falar um pouco a respeito da macroscopia, né? A parte de introdução, o pré-analítico, os principais cuidados que nós temos que ter, o que são as biópsias, o que são as peças cirúrgicas, entender um pouco mais sobre esse universo da macro, que muitos estão já inseridos nela e têm um longo caminhar pela frente, e outras pessoas que pensam e buscam essa área como uma trilha de conhecimento, de profissão, de crescimento, né? É uma área que, uma vez que nós estamos dentro dela, o único caminho que nós temos é seguir, é estudar bastante e cada vez mais se tornar melhor nisso que nós vamos fazendo. A macroscopia é um ramo incrível, principalmente para aqueles que não gostam muito de estagnação, que não gostam muito de rotina, né? A macroscopia ela tem uma diversidade muito grande e um caminho muito grande de aprendizado, o que torna ela muito desafiadora e muito gostoso, né? Uma área muito gostosa de se trabalhar. Então, para a gente falar um pouquinho a respeito do que é o macroscopista, a gente precisa falar um pouquinho do setor, né, do ramo em que a macroscopia está inserida. Então, vamos lá? Então, um bom jeito da gente começar a entender é saber aonde que a macroscopia tem seu campo de atuação. A macroscopia ela é atuante dentro da anatomia patológica. Então, para quem não sabe o que é anatomia patológica, é um ramo laboratorial que faz o diagnóstico de doença com base na microscopia, com base na análise de alterações celulares que nos conduzem para um diagnóstico. É dito diagnóstico de ouro, né? É onde sai realmente qual a doença que o paciente tem, né? Dali vai sair o tratamento, dali vai sair a conduta clínica para com aquele paciente. Então, não só análise de pequenos fragmentos, mas análise de órgãos grandes, segmentos, muitas vezes fluidos, né, o material obtido por punções, né, às vezes até mesmo uma análise de secreção, tudo aquilo que visa a análise da célula, do tecido, onde eu consiga fazer um diagnóstico com base na alteração celular de um tecido, é função da anatomia patológica. A anatomia patológica é um setor muito amplo, né, que aborda ali vários segmentos, entre eles a macroscopia. Né? Aqui nesse curso, nós vamos falar um pouquinho de tudo. Tá? Quem são os macroscopistas, né? Quem eles são, quem eles comem, né? Será que eles dormem? Gente, olha, isso é uma pergunta que eu vou te dizer, viu? Muitos não dormem. O que nós fazemos, o que a gente precisa saber para ser um bom macroscopista, né? Qual a nossa rotina de trabalho, como que é dividido internamente essa nossa profissão. Tá? Então, vamos falar um pouco a respeito de generalidades, alguns cuidados relativos ao pré-analítico, entender um pouquinho como que a gente faz essa etapa inicial, né? Como que a gente conduz o nosso trabalho com as biópsias. Então, vamos lá? Tá? Vamos começar pensando no que é a patologia propriamente dita. Tá? Então, a patologia propriamente dita é uma ciência que ela vai estudar as alterações morfológicas, ou seja, as alterações estruturais de uma célula. Então, uma célula ela nasce, tem sua condição fisiológica e ela passa a ter uma alteração morfológica na sua constituição, onde é possível identificar as doenças, a causa, muitas vezes, dessas doenças, e a partir dali a gente consegue fornecer subsídios para um tratamento adequado para este paciente. Né? Então, literalmente, a patologia é a ciência que vai estudar a doença, né? Não a transformação, mas a doença propriamente dita, instalada, o estágio em que ela está, e oferecer recursos para este tratamento. E aí vem aquilo que nós nos propusemos a falar, né, sobre a macroscopia. Então,
quem é a macroscopia? Né? Quem que é o macroscopista? O macroscopista é aquele profissional que ele vai garantir o primeiro olhar para a peça, o primeiro olhar para aquele tecido. Mas não é tão simples assim não, tá? Nós, na verdade, não somos técnicos, nós somos analistas. Exige um amplo conhecimento desde o momento em que eu me determino a entrar na área, a fazer biópsia, e essa responsabilidade ela vai crescendo à medida em que eu começo a fazer peças cada vez maiores. Essas peças começam muito pequenininhas, a gente começa fazendo análise de biópsias, que a gente vai ver um pouco mais a fundo aqui neste curso. Depois a gente começa a fazer ali análise de algumas pecinhas um pouquinho maiores, até chegar nos órgãos grandes. Cada uma delas com as suas particularidades, cada uma delas com seus desafios diferentes, né? Cada uma delas com as suas responsabilidades. Um macroscopista, ele não é técnico, ele é analista, exige conhecimento, atenção, dedicação. Nós vamos falar muito sobre isso, principalmente sobre o nosso papel, sobre as nossas responsabilidades. Tá? Então, vamos devagarzinho que nós chegamos lá. O que a patologia faz, a patologia cirúrgica? Se a gente for tentar entender como um todo, a patologia é o segmento que garante que a retirada de uma lesão no paciente seja transformada, trabalhada, preparada até chegar numa lâmina que vai para a mão do patologista, onde ele vai conseguir, através da análise das células, chegar a um diagnóstico para este paciente. Tá? Então, nós garantimos este recebimento, essa primeira análise, esse preparo do material, nessa confecção de lâminas. A gente não vai se ater muito, não, vamos fazer uma breve passagem, tá? Para que a gente possa chegar já no assunto que realmente nos interessa, que é a macroscopia. Tá? Então, como que chegamos da macro ao micro? Então, eu preparei aqui para vocês só uma sequência lógica para aqueles que ainda não trabalham na área, né? A gente sabe que quem procura um curso de macroscopia, muitas vezes ele já é um técnico de histologia, já faz a inclusão do material, já faz o corte, mas nós também temos um público que não tem ideia ainda do que é a macroscopia. Então, só um review rapidinho aqui, só para a gente ter uma pequena noção. Então, tudo começa lá no paciente. Né? Então, esse paciente acaba tendo uma alteração tecidual, tá? A instalação de uma lesão ou doença, como nós preferimos chamar. Eu acho que a palavra lesão nos atende com muita classe. Então, aparece uma lesão no paciente. Após o aparecimento de uma lesão no paciente, ele procura um médico e ele é encaminhado para a retirada, tá? A retirada daquela lesão, que é feito muitas vezes num pequeno centro cirúrgico, né? Muitas vezes ela é feita em pequenas clínicas, mas ela é retirada através de um profissional especialista da área. Feito isso, a partir do momento em que ela é retirada, ela é colocada num frasco com um material fixador, junto com as requisições e informações pertinentes, ou seja, dados do paciente, informações sobre a lesão, história clínica do paciente. Essa é uma etapa que a gente vai falar muito, né, uma etapa bastante importante, que é garantir a fixação deste material de imediato. Saiu do paciente, ela já precisa ser fixada. Tá? Então, vamos lá. Feito isso, esse material ele é transportado para o laboratório. Chegou no laboratório, este material ele vai ser encaminhado para um setor que nós vamos chamar de cadastro, em alguns lugares de triagem, tá? Mas o que é feito na triagem, no cadastro? Ele é feito uma primeira conferência de dados demográficos. Conferência de nome do paciente, verificar se o nome do paciente no pedido médico bate com a identificação do frasco, garantir que o recebimento deste material, garantir se ele tem um convênio, se ele vai seguir particular. É muito importante que o macroscopista, neste momento, ele entenda que a responsabilidade do cadastro,
ou da triagem é integralmente administrativa, né? Ou seja, ele não abre o material, ele não faz uma segunda conferência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Essa responsabilidade também é nossa, tá? Nós vamos falar isso com um pouquinho mais de calma daqui para frente. Feito isso, feita a conferência de dados demográficos, feita a conferência de identificação desse paciente, se ele tem convênio, se vai ser feito pelo particular, ele é encaminhado para o setor em questão. Nossa, né? O setor que vai fazer a macroscopia. Em tese, o setor que vai olhar para este fragmento. Agora sim, né? Fazer a conferência se o material que está dentro do frasco corresponde ao que está descrito na requisição. Afinal de contas, a macroscopia, como vocês vão descobrir, é a evidência objetiva do recebimento do material. É uma responsabilidade tanto, né? É um macroscopista que vai dizer se esse material veio bem fixado, se esse material veio sem fixador, se for um órgão, se ele veio aberto, se ele veio seccionado, se veio faltando parte, se o material que consta na requisição bate ou não com o que está dentro do frasco, ou seja, a descrição macroscópica ela é uma evidência objetiva do recebimento deste material. Então, é uma etapa bastante crucial, de bastante responsabilidade. A partir do momento em que eu recebo em minhas mãos e eu dou o ok, essa peça confere, essa peça é deste paciente, ela foi recebida de forma correta, toda a responsabilidade ali, ela é minha, tá? Então, não percamos a chance de fazer um bom trabalho desde o momento em que a gente pega esse material na mão. A partir daqui, segue-se uma sequência de eventos, né, que vão variar se o que eu tenho em mãos é uma biópsia, se o que eu tenho em mãos é uma pele, se o que eu tenho em mãos é uma peça cirúrgica. Então, aqui sairá a análise e descrição da peça, seguida de uma etapa que é chamada de clivagem, que a gente vai ver ali aos poucos como isso funciona, tá? A clivagem é o corte, não é um corte aleatório, é a seleção de um melhor corte, um corte que vai representar a lesão relacionada ao tecido adjacente, relacionada às suas margens. O que eu vou selecionar para que o patologista tenha em mãos o conteúdo necessário para que ele possa enxergar a lesão, enxergar como ela se correlaciona com a estrutura em volta, como ela se correlaciona com as margens, né? E qual que é tudo aquilo que for a descrição necessária para que ele consiga enxergar, através das minhas palavras, o material recebido. Porque, na verdade, nós somos os olhos do médico. Tá? Então, seguido da etapa da macro, nós vamos ter, então, a etapa da clivagem, ou seja, os cortes deste material. Feito isso, nós vamos pegar os cortes que nós selecionamos, vamos acondicioná-los em cassetes, tá? Tudo isso a gente vai falar com um pouquinho mais de calma para frente, não fiquem angustiados, tá bem? Esses cassetes, eles são estruturinhas plásticas feitas de um material resistente que consegue facilmente resistir à ação dos químicos a qual a gente vai submeter este material, né? Ele vai ser encaminhado para a área técnica. Antes de ser encaminhado para a área técnica, este material ele vai passar ali por um aparelho chamado histotécnico, que irá fazer banhos sequenciais de álcool, xilol e parafina, a fim de preparar este material e deixá-los em condição de ser emblocados e transformados numa lâmina. Então, esse material será preparado através do tempo em que ele passa mergulhado nestes reagentes, né? O álcool vai funcionar ali para desidratar, o xilol para clarificar este material, tá? E depois deste processo, nós iremos seguir este material para um setor chamado histotécnica ou simplesmente o setor técnico, onde eles irão emblocar este material num suporte, né, num molde próprio, e a partir daí ele será colocado no equipamento chamado micrótomo, onde será feito então a retirada de um corte de micras muito fininho, né? Como uma película.
e ali ele será estendido numa lâmina, aonde ele vai para o patologista após ser curado através de reagentes específicos, para então o diagnóstico. Claro, gente, que isso é uma passagem assim muito rápida, né? Para isso a gente tem aí outros cursos que falam um pouco mais sobre a histologia, que falam um pouco mais sobre a inclusão, um pouco mais sobre o corte. Neste primeiro momento é só para que a gente consiga entender em que estágio, em que momento que nós vamos atuar. Nós vamos atuar lá atrás, logo depois que o cadastro recebe este material, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito dos órgãos, do tipo de material que nós recebemos, tá? O que nós recebemos? Primeiro, nós recebemos materiais que eles são oriundos de procedimentos em consultórios, alguns exames específicos, centros cirúrgicos, eles podem ser expelidos espontaneamente, tá? Ou não. Então, como que são esses materiais? É importante nesse primeiro momento que a gente comece a já entender o que é uma biópsia, o que é um segmento, o que é um órgão inteiro. Existem algumas pequenas confusões entre os termos macroscópicos e os termos de cobrança. É muito comum a gente pegar o profissional, seja do cadastro, seja o próprio macroscopista, um pouco confuso, né? Perguntando assim, poxa, o que eu cobro aqui? Eu cobro uma biópsia, eu cobro um órgão, eu cobro uma peça simples, eu cobro uma peça complexa. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque existem definições distintas, tanto uma definição técnica, quanto uma definição para faturamento, né? Uma definição, então, para cobrança. Então, vamos começar pensando assim, o que é uma biópsia? Quando eu pensar o que é uma biópsia, a biópsia é um pequeno fragmento de um órgão. Tá? Vamos começar com essa informação um pouco mais simples, que a gente vai explanar um pouco melhor depois. Por exemplo, uma biópsia de estômago, obtida através de uma endoscopia, um pequeno fragmento de colo uterino, obtido através de uma colposcopia, uma retirada de pele que possa ter sido feito no próprio consultório médico ou no mini centro cirúrgico, tá? Sempre que eu tiver um pequeno fragmento, uma pequena amostra de um tecido, a fim de diagnóstico, nós temos uma biópsia. Nós também temos segmento de órgãos, ou seja, parte de um órgão, um segmento de um intestino, um segmento de um estômago, um segmento de uma tuba uterina, tá? Não necessariamente o órgão inteiro, mas um pedaço. Então é importante que a gente saiba que biópsia a gente considera ali até 2 centímetros. Mais que 2 centímetros a gente já chama de segmento. É importante nesse primeiro momento eu ter uma distinção para na hora que eu for falar de macroscopia, na hora que eu for construir a minha descrição macroscópica, eu possa saber se eu vou começar dizendo recebido em formalina, fragmento, recebido em formalina, segmento, né? Eu preciso saber o que eu tenho em mãos. Então, as biópsias, tá? Elas são fragmentos. Sempre que o seu tamanho for até uns 2 centímetros, eu vou chamar de fragmento, tá? Porque foi oriunda de um procedimento conhecido como biópsia. Então, recebido um fragmento de tecido, a partir do momento em que ele excede o tamanho de 2 centímetros, já não convém mais a gente chamar de fragmento, de pequeno pedaço. A gente já precisa procurar uma terminologia um pouco mais adequada, né? Então, a gente vai chamar de segmento, né? Um fragmento maior, uma pequena porção, um pequeno pedaço. E nós também vamos receber órgãos inteiros, seja ele o rim, um testículo, uma vesícula, um apêndice. Tá? Isso nós vamos chamar de órgãos inteiros ou peças simples. Tá? E nós também temos aquelas retiradas de peças complexas ou ainda, né, peças em monobloco. Muitas vezes a pessoa pergunta qual a diferença de uma peça simples, qual que é a diferença de uma peça complexa. Aí a gente entra uma definição um pouco mais técnica, tá? Um pouco mais voltada para a área técnica. Quando eu tenho uma peça simples,
eu tenho esse entendimento muito mais para fins de cobrança e também voltado para o tipo de patologia que eu tenho na peça. Então, uma peça simples é uma peça, é um órgão que tem uma patologia que ela não é tumoral. Né? Eu tenho um útero com mioma, eu tenho um intestino que ele tem um processo de torção, eu tenho uma vesícula biliar com cálculos, um apêndice que teve um processo inflamatório. Toda vez que o órgão chegar para mim e ele não é oriundo de uma cirurgia para a retirada de um câncer, nós vamos chamar de peça simples, porque o protocolo macroscópico que será executado com essa peça exige muito menos recursos. Né? Eu não vou fazer margens, eu não vou fazer retirada de linfonodos. Em tese, as peças complexas, elas são órgãos que foram retirados por uma doença cancerígena. Isso muda muito a questão de cobrança, isso muda muito a questão técnica. Eu preciso ter um macroscopista especializado para fazer a macroscopia de uma peça complexa. Eu preciso de um macroscopista que entenda dos protocolos, seja da Sociedade Brasileira de Patologia, seja do CEP, mas que ele saiba fazer todas as margens, correlacionar aquele tumor com todas as margens, porque da peça complexa sai uma coisa que nós chamamos de estadiamento, né? Que é saber o quão avançado está uma doença, o quanto progressiva está essa doença, tá? E não é o quanto ruim, quanto o prognóstico dela é ruim, mas o quanto ela está avançado. Dali saem decisões referentes ao procedimento, se esse paciente ele é elegível para ampliar essa cirurgia, se ele é elegível para uma químio, para uma rádio, se ele entra no paliativo. Né? Então, fazer o estadiamento de uma peça está completamente relacionado ao que vai acontecer com esse paciente após o momento em que ele pegar esse resultado na mão. Então, são complexidades diferentes. Quando eu tenho uma biópsia, quando eu tenho um pequeno fragmento, eu tenho um fragmento de tecido que não exige um posicionamento adequado, que não exige fazer margens, que ele foi retirado para um diagnóstico inicial, para descobrir a doença que aquele órgão tem. Quando eu tenho um segmento, a mesma coisa. O que diferencia o segmento de uma biópsia normalmente é o tamanho, tá? Quando eu tenho o órgão inteiro, eu vou dar um diagnóstico, mas esse diagnóstico ele não está vinculado ao exame que vai garantir o que vai acontecer com esse paciente depois. Ele não está vinculado com o estadiamento da peça. Sim, eu já tenho de repente um órgão na mão, que tem uma patologia sim, mas dali não sairão condutas de tratamento, tá? Condutas relacionadas a um segmento que vai introduzir esse paciente numa químio, numa rádio, tá? Ou de repente dizer para esse paciente que ele não é elegível para esse tipo de tratamento. Já as peças cirúrgicas complexas, sim, dali sairá o estadiamento para o paciente. Aqui a gente tem um item chamado cirurgia em monobloco. Tá? Boa parte dessas peças cirúrgicas que são retiradas porque o paciente tem tumor, muitas vezes ela está com um estágio mais avançado da doença. Muitas vezes o tumor já promoveu aderências, infiltrações e no momento da cirurgia é necessário uma ampliação. Então eu retiro a peça principal que está com o tumor e estruturas e órgãos adjacentes que possam estar afetados pelo tumor, infiltrados pelo tumor ou simplesmente tenha sua função comprometida devido àquele tumor. Então, só uma introdução. Então, a macroscopia, na verdade, é uma coisa um pouco diferente disso que a gente vê nessa imagem, né? Aqui a gente tem a figura de Deus montando um ser humano e uma macroscopia ela vai desconstruir um órgão, né? Ela vai desconstruir à medida em que ela oferece medida, peso, descrição, característica. Então a gente pega aquele órgão inteiro montado,
refere as suas medidas, o seu peso, as suas características, e passamos então a um processo de desconstrução, né? Nós vamos abrindo esse órgão, investigando ele por dentro, olhando as características, procurando ali uma lesão que justifique essa retirada, né? Dizendo para o médico como que essa lesão se relaciona com o restante da peça. Então, na verdade, eu falo que é uma desconstrução do órgão que está na nossa mão. Mas não uma coisa assim aleatória, né, gente? É uma coisa com um fim diagnóstico.